As aeronaves não estão ficando na pista, estão saindo fora da pista. O que será que está acontecendo? Pois é, nós vamos falar nesse vídeo de duas ocorrências recentes, né? Uma foi um Airbus da Latam, sai da pista em Chapecó. E, aliás, tem vídeo, inclusive, dos passageiros gravando dentro da aeronave. E depois, logo depois, 7 de abril, uma aeronave da Força Aérea também sai da pista em São José dos Campos. Bom, você gosta desse conteúdo? Pois é, no canal da Espaço Aéreo trazemos assuntos como esse, assuntos técnicos, curiosidades da aviação. Então, olha, ativa o sininho, já segue a gente aí que tem muita coisa boa. Então, eu sou o professor Haroldo Soares, né? Eu atuo na área da aviação há muitos anos, fui da Força Aérea, controlador de voo, sou escritor de regulamento de tráfego aéreo e navegação aérea e fiz pós-graduação em segurança da aviação e navegação continuada pelo ITA. Gente, pois é, olha aí, duas aeronaves, né, num curto espaço de tempo, saem, né? Nós tivemos o caso do Latam, né, e tivemos o caso do Geve, que nós falamos em São José. E veja bem, tem uma coisa muito interessante, acho que é bacana a gente esclarecer isso, que existem dois termos, né, que se confundem muitas vezes, e o nosso objetivo aqui é explicar isso, né, de uma maneira rápida. Existe um termo que é runway incursion, inclusive é um termo, é um programa da ICAO muito importante. O que é runway incursion? O que aconteceu com essas aeronaves é runway excursion, saíram da pista. E o runway incursion. O runway incursion é um programa da ICAO. Aliás, isso tem um documento, que é o documento 9870, que fala sobre isso aí. E, inclusive, tem uma ICA do DCEA a 81-4, que trata a respeito desse assunto de runway incursion, sobre essa questão desse programa. O runway incursion tem mais a ver com a questão de tráfego aéreo, né? Por isso que tem todo um trabalho de segurança de voo voltado para essa questão de runway incursion. Inclusive a gente tem uma aula, já gravei um vídeo falando especificamente sobre os cuidados do tráfego aéreo, a questão do runway incursion. Temos acidentes gravíssimos. O maior acidente da aviação foi justamente no runway incursion, todo mundo conhece, que é o Tenerife. O maior acidente da história da aviação, o maior número de mortes, foi por causa de uma situação de runway incursion. Ou seja, resumindo, runway incursion está relacionado à presença de uma outra aeronave, de pessoa, de veículo na pista, que venha interferir com o pouso da aeronave. E aí, provocando acidente ou não, incidente, ou causando arremetida. Nós vemos vários casos, aliás, não faz pouco tempo aí, né? Esses vídeos de gravação do aeroporto de Guarulhos, né? O piloto relata que tinha um helicóptero próximo, não foi runway incursion, mas estava passando, cruzando a final ali, provocou arremetida, né? Então, runway incursion tem mais a ver com assuntos ali do aeroporto, uma aeronave ou pessoa ou veículo ingressa na pista quando uma aeronave está decolando ou está pousando. Agora, esses dois casos que nós estamos falando, não. Esses casos estão relacionados a runway excursion. E quando nós falamos de runway excursion, aí nós estamos falando de outro problema, não tão relacionado aí
com a questão de tráfego aéreo. Mas, por exemplo, e também, né, o Runway Excursion, ele acontece quando a aeronave está pousando e até mesmo o Runway Excursion acontece quando a aeronave está decolando e ela sai fora da pista. Então, tanto no pouso quanto na decolagem, você poderá ter o Runway Excursion, tá? Bom, e por que acontece o Runway Excursion? O Runway Excursion, obviamente, está relacionado com erros. Que tipo de erro? Por exemplo, um erro de pilotagem, alguma coisa que aconteceu, né? Que a aeronave sai da pista. Pode ser por condições meteorológicas. A aeronave também sai da pista. Pode ser uma falha, né, da aeronave. Enfim, né? O Runway Excursion pode acontecer por vários motivos aí. O fato é que a aeronave ela sai da pista. E esta saída, ela pode ser no final da pista, né? Pode ser no final da pista. Você está vendo aí as imagens, olha, presta atenção, do Latam, lá em Chapecó, dia 31 de março, né? Você está vendo aí a aeronave, você vê que acaba a pista e ela sai, né? Percorre um trecho bastante pequeno, graças a Deus não houve nenhum dano a passageiros, mas o susto. Você está vendo o vídeo aí, os passageiros, na hora do pouso, percebem que a aeronave não para. Ela não para e continua e realmente sai fora da pista, né? E é uma situação que deve dar muita atenção, eu fico imaginando, bem complicado. Imagine também isso para os pilotos. O aeródromo de Chapecó, ele tem uma pista de mais de 2.000 metros, né, 2.060 metros, por uma largura de 45 metros. A altitude de Chapecó está a 2.154 pés. Podemos dizer que é uma pista muito boa, né? Você fala, o que aconteceu nesse caso? É lógico, eu não estou aqui, não tenho aqui o interesse de especular, com certeza vai ter uma investigação, já deve estar acontecendo, mas não é especular isso. Ocorre que o tempo não estava muito adequado e tal, a gente não sabe as razões que levaram essa excursão de pista. Mas uma situação bem complicada, graças a Deus, sem maiores consequências. Parece que a aeronave teria remetido anteriormente, enfim. É bastante complicado, né? Um dos motivos, por exemplo, que acontece em Runway Excursion seria o piloto pousar com vento de cauda, por exemplo, né? Isso pode acontecer, o toque acontece mais para frente, a aeronave vem com muita velocidade, muitas vezes não consegue parar, mas enfim, eu não sei se foi este o caso aí, né? Mas foi o que a gente chama de overrun. O que é o overrun? Overrun é quando a aeronave, você viu aí no vídeo, você vê as fotos também, a aeronave escapa, ela sai, ela vai, percorre a pista toda e bum, sai lá no final. Isso é overrun. Existe o veer off. Eu estou com uma operação na boca, minha dicção não está muito bom. Estou falando como se estivesse com o aparelho, né? Mas não repara, por favor. Então, no caso do Chapecó, foi um overrun da aeronave. Mas nós tivemos dia 7 de abril, houve uma aeronave do GEIV em São José. Ela não, o Runway Excursion dela não foi overrun, foi veer off, ou seja, ela desviou, ela sai lateralmente da pista, né? Lateralmente da pista. É um Runway Excursion? É um Runway Excursion. E o que é a aeronave do GEIV? Bom, a aeronave do GEIV, na verdade, é uma aeronave da Força Aérea, era um Força Aérea 6053, é um Hawker
XP-800, uma aeronave preparada da Força Aérea do GEIV, que é do Grupo Especial de Inspeção de Voo. Justamente é essa aeronave que faz a inspeção de voo, que checa auxílios rádios e tal, e esse tipo de procedimento exige que essa aeronave tenha muito preparo, os pilotos muito acostumados com esse tipo de operação. Mais uma vez eu digo, não é nosso interesse aqui discutir o que levou essa aeronave a sair, mas sim o fato. A aeronave do GEIV, ela faz várias aproximações num sentido, por exemplo, quando está checando um ILS, um VOR, faz passagens baixas, às vezes toques e arremetidas, não sei exatamente qual era a inspeção que estava sendo feita no dia. Mas essas aeronaves, não sei se alguém já viu, né? Ela fica fazendo várias passagens. Às vezes faz num sentido, às vezes faz em outro sentido, e você vê aí, tá vendo as imagens, né? A aeronave sai lateralmente da pista. Muito possivelmente, num desses toques arremetidas, houve uma perda de controle no solo. O que teria ocasionado isso, não sabemos. Mas, sem dúvida, houve um runway excursion, que é um desvio e saiu lateralmente, né? É muito importante, eu tenho um vídeo que eu gravo falando sobre o runway excursion e a gente fala das várias áreas, que aliás, estas áreas de proteção estão no documento 8170 da ICAO, que trata desse assunto, que também tem lá na ICA 814, né? Então, lateralmente existe também uma área de proteção ali, quer dizer, se uma aeronave escapar, como aconteceu com a aeronave do GEIV, que não cause maiores danos, né? Existem outras áreas, existe área chamada Stopway, que não sei se você já ouviu falar, é uma área de escape no final da pista. No caso de abortagem, na decolagem, uma aeronave tentou decolar, não conseguiu, tenta frear, não consegue parar e ultrapassa. Existe a Stopway, existe áreas também chamadas reza, mas isso é assunto mais para frente, né? O interessante é que eu expliquei nesse vídeo, então, né, essa diferença, o que é runway incursion e o que é runway excursion. Incursion está mais relacionado a questões de tráfego aéreo, a aeronave entra na pista, foi autorizado de maneira errada, tem vários casos assim, inclusive coisas muito graves. E excursion tem mais a ver com um problema ou com uma falha da aeronave no pouso ou na decolagem, tá certo? E aí, me diz aí, você sabia que existe dois tipos de runway excursion? Overrun e veer off, que é o desvio. Sabia disso? Legal, né? Também sabia a diferença entre runway incursion e runway excursion? Me conta aí. Bom, este assunto está sendo discutido lá na Comunidade Espaço Aéreo. O que é a Comunidade Espaço Aéreo? A Comunidade Espaço Aéreo reúne ali alunos de aviação, pilotos inexperientes, pilotos já experientes, amantes. Você é um amante da aviação, gosta do assunto? É para você também. Aproveita e entra na comunidade, tem um link aí na descrição. Tá? Lá tem professores de aviação, professores universitários de aviação. Eu estou lá também. Então, venha conosco que tem muita coisa legal. Toda semana estamos postando coisa nova lá, tá bom?